chamo agora o senhor Augusto Albuquerque, pró-reitor de Relações Institucionais da UFC. Bem, eu gostaria de comentar um pouco sobre a participação da Universidade Federal do Ceará juntamente nesse grande projeto que estamos carinhosamente chamando de o Hub do Hidrogênio Verde do Ceará. O governo do estado, juntamente com a Federação das Indústrias e o Complexo Industrial e Portuário do Porto do Pecém, quando começaram as primeiras tratativas, entendendo da necessidade de trabalharem em conjunto para fazerem esse grande desenho do Hub, tiveram a sensibilidade e a pertinência de convidar a universidade para fazerem parte dessas tratativas iniciais. Então, a UFC, desde o primeiro momento, ela representa, de certa forma, a academia cearense dentro desse conjunto e, de fato, o que observamos é que esta importância da presença da universidade tem nos permitido a participar desde dos traçados da política pública, envolvendo equipes multidisciplinares, obviamente com os técnicos da área diretamente ligadas ao hidrogênio verde, como os grupos de pesquisa da engenharia química, engenharia elétrica, engenharia mecânica e diversos outros, mas também grupos de pesquisas de estudos ambientais, grupos de pesquisas de direito ambiental, pessoas ligadas à engenharia de produção, à administração, como foi comentado por um colega anteriormente. Então, todos esses grupos de pesquisas estão estudando e estão ajudando ao Estado a fazerem esse grande planejamento que hoje em dia a gente já tem até chamado de o plano diretor do Hub do Hidrogênio Verde do Estado do Ceará. Então, a UFC, além de estar trabalhando inicialmente com esse grupo que está fomentando, está induzindo a efetivação do Hub, nós temos, em paralelo, procurado induzir o surgimento de pesquisas e um grande centro de desenvolvimento em todas as áreas relativas à cadeia do hidrogênio verde dentro da Universidade Federal do Ceará. Então, do ponto de vista administrativo, o que temos procurado fazer é fornecer aos nossos pesquisadores apoio e oportunidades para que esses encontros aconteçam. Nós temos hoje na UFC um condomínio do empreendedorismo e inovação, onde a gente lança anualmente editais para o fomento de startups, muitas delas na área de energia. A gente criou um escritório de projetos na tentativa de facilitar as instruções processuais para esses mecanismos de cooperação, sejam P&D, sejam transferência tecnológica, que os colegas também muito bem pontuaram da dificuldade que nós ainda temos no Brasil de trabalhar com inovação tecnológica do ponto de vista burocrático. Então, a gente tem um escritório de projeto que tenta dar essa vazão, ajuda ao pesquisador para que essas parcerias sejam fomentadas. Então, essa é o que a gente tem feito do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista da indução, a gente efetivamente, com esse trabalho inicial que a gente teve com esse grupo, o memorando inicial para o desenvolvimento do Hub do Hidrogênio Verde, acaba que todas as empresas que vêm assinar memorandos, a gente, às vezes, tem a oportunidade de apresentar a essas empresas as pesquisas que são desenvolvidas na UFC e o potencial que a UFC teria para cooperar nessas pesquisas. Então, hoje, nós já temos um acordo com a empresa chinesa Mingyang. Essa empresa já prevê que, a partir do ano que vem, o CEO dessa empresa virá para a UFC para ser uma espécie de professor visitante, dando palestras, e também um grupo de pesquisadores da UFC irá para a China conhecer a planta da Mingyang e aí encontrar temas que sejam pertinentes para propormos um novo projeto de PDI. Gostaria também de citar outro exemplo objetivo, que é as tratativas que ocorrem atualmente entre a Universidade Federal do Ceará, o ITA, a Cegás e a Embraer, também para trazer um desenvolvimento ligado a combustível de aviação para o UFC. E, para além disso, várias tratativas têm acontecido. O professor Fernando Nunes
tem sido bastante aguerrido nessas empresas que vêm conhecer o ecossistema para mostrar as potencialidades da UFC. E aí, então, professor Fernando, eu gostaria de aproveitar este momento para lançarmos à comunidade acadêmica, científica, o portfólio da UFC de laboratórios que têm pesquisas já na área de hidrogênio verde, ou mesmo aqueles que não trabalham diretamente ligados ao hidrogênio verde, mas que fazem parte, de alguma forma, da cadeia que será necessária para o hidrogênio verde. Então, neste momento, a gente lança esse portfólio. Eu posso distribuir para os senhores aqui. A gente tem um cartão com QR Code, então todos podem acessar. Esse nosso portfólio está constantemente sendo revisitado. Ele fala um pouco da universidade, né? Fala dos grandes números, a quantidade de estudantes de graduações, os programas de pós-graduação, fala também dos nossos programas de graduação de nível de excelência internacional, classificado pela CAPES. A UFC tem hoje 3 programas nota máximas, tem vários programas nota 6, que são os níveis internacionais, e ele apresenta todos os laboratórios, como eu disse, que têm já alguma pesquisa na área de hidrogênio verde. E, com isso, a nossa ideia é facilitar para as indústrias que estão vindo conhecer o Ceará, as empresas que vêm conhecer o Ceará, ou então os outros colegas, grupos de pesquisas de outras universidades, facilitar essa interação. Então, por exemplo, a gente clica aqui nos laboratórios, todos eles vai aparecer as áreas de interesse, de pesquisa, os projetos já em desenvolvimento. É importante citar que no último edital da FUNCAP, ligado a energias renováveis, os professores da UFC tiveram quase 20 projetos aprovados, a grande maioria deles ligados já ao tema do hidrogênio verde. Nós temos também os links desses laboratórios, bem como com o currículo dos colegas professores. Eu gostaria de citar particularmente aqui os laboratórios da engenharia química. Nós temos 2 grandes grupos que têm muita interface com o hidrogênio verde. Até o Expedito está aqui, que é o pesquisador de um desses grupos. Temos os laboratórios do pessoal da engenharia mecânica, muitas pesquisas ligadas ao hidrogênio verde, professor André Bueno, professora Fernanda Lobo, e os grupos lá da engenharia elétrica, dos quais participam o professor Fernando Antunes, o professor Demercio, e diversos outros colegas, o Henrique Barreto, diversos outros colegas, e tudo isso está catalogado nesse portfólio. Então, a gente espera com isso facilitar o encontro entre os pesquisadores e a indústria, entre a academia. Então, está uma plataforma bem fácil de se pesquisar, e realmente a gente espera que ela seja utilizada e seja um bom mecanismo para a gente facilitar, como eu disse, esses encontros. E, por fim, professor Fernando, ontem o professor Fernando Nunes apresentou na sua fala que a UFC, dentro do seu parque tecnológico, está destinando uma área com um prédio já construído, faltando apenas as reformas finais para começar a entrar em operação, para a captação de um grande centro de desenvolvimento em pesquisa de hidrogênio verde. Então, a gente tem o espaço, tem a vontade, está dando a infraestrutura administrativa e queremos atrair a indústria que venha financiar pesquisa na universidade. E é este modelo que tem funcionado. Nós tivemos recentemente na missão, junto ao governo do Estado, junto à FIEC, o pessoal do Porto, na Espanha, e ao chegarmos lá, eles têm um centro de pesquisa onde eles trabalham desde a produção de energia verde até a aplicação do hidrogênio na ponta com o carro movido a hidrogênio verde. Então, essa é a disposição da gestão da UFC e realmente facilitar para que esse desenvolvimento fique aqui, como bem citado pelo professor Fernando Antunes, seja um desenvolvimento com participação de tecnologia cearense, de tecnologia brasileira, para realmente, talvez, o hub do hidrogênio verde ser o grande diferencial para o salto econômico com justiça social que tanto é necessário no nosso Estado. Então, muito obrigado e fico à disposição de vocês.